Localizado no interior do estado de São Paulo, o Santuário de Aparecida é considerado o maior espaço religioso do país. Assim como a fé dos fiéis na padroeira do Brasil, tudo em Aparecida é grandioso. Inclusive a sua história. Neste documentário você terá a oportunidade de conhecer como tudo começou, 3 séculos atrás. Como um humilde oratório se transformou na basílica, referência para os fiéis católicos. São milhares os fiéis que professam sua fé e buscam esperança na casa de Nossa Senhora. A cidade de Aparecida está localizada no interior do estado de São Paulo. O município fica no Vale do Paraíba Paulista, a cerca de 170 quilômetros da capital do estado. O primeiro oratório aberto ao público que abrigou a imagem de Nossa Senhora Aparecida, foi construído em 1732 por Atanásio Pedroso. Antes disso, a imagem peregrinava pelas regiões de Ribeirão do Sá, Ponte Alta e Itaguaçu. O oratório era de madeira e foi construído por Pedroso em seu quintal. Era pequeno e muito simples. Foi ali, aos pés deste oratório, que o povo da pequena cercania congregavam e testemunhavam sua fé. Devido à expansão da devoção à Nossa Senhora Aparecida, em 1740 o padre José Alves Vilela, junto com alguns devotos, construíram uma pequena capela. Era neste local que acontecia a reza do terço e o cântico das ladainhas, mas ainda não se celebrava a Eucaristia. 3 anos após a construção da capela, Padre Vilela relatou ao então bispo do Rio de Janeiro, Dom Frei João da Cruz, os milagres e a devoção do povo para com Nossa Senhora Aparecida. Foi então que em 5 de maio de 1743, a Igreja autorizou o culto e a construção da primeira igreja em louvor à imagem, que ficou conhecida como Mãe Aparecida. A construção original da Igreja Velha de Aparecida ocorreu em 1745, num terreno doado pela viúva Margarida Nunes Rangel. O terreno está localizado em uma área conhecida na época como Morro dos Coqueiros, hoje denominado Praça Nossa Senhora Aparecida. A inauguração da igreja, que posteriormente deu origem ao santuário, aconteceu na festa de Santa Ana, no dia 26 de julho de 1745. Esta primeira igreja, que acolheu milhares de fiéis, foi construída em estrutura de barro conhecida como taipa de pilão, material frágil que não resistiu ao tempo. Em 1844, o prédio apresentou risco de desmoronamento. Neste ano iniciou-se as obras de construção de uma nova igreja. Somente após 44 anos as obras terminaram. E no dia 24 de junho de 1888, inaugurou-se a Igreja de Monte Carmelo, hoje a Basílica Velha. A inauguração foi feita pelo bispo de São Paulo na época, Dom Lino de Carvalho. A então nova igreja recebeu o nome de Monte Carmelo em homenagem a Frei Joaquim de Monte Carmelo, religioso que se dedicou de corpo e alma às obras de construção do templo. A Igreja de Monte Carmelo, hoje conhecida como Basílica Velha, abrigou durante décadas a imagem original de Aparecida. Mas com a expansão dos devotos, que chegavam aos milhares para ver a imagem e pagar suas promessas, o templo acabou ficando pequeno para abrigar os visitantes. Em meados da década de 1940, os redentoristas missionários, da Congregação do Santíssimo Redentor, perceberam a necessidade de se construir um novo templo para a devoção de Nossa Senhora. Foi aí que surgiu a ideia de se construir não uma nova igreja, mas sim uma basílica.
Sendo assim, em 10 de setembro de 1946 foi lançada a pedra fundamental da Basílica Nova, sobre o Morro das Pitas. A terraplanagem do local demorou cerca de 3 anos, iniciou-se em 1952 e terminou em 1954. Mas o início da construção só ocorreu mesmo em 11 de novembro de 1955. O projeto da Basílica foi elaborado pelo arquiteto Benedito Calixto Neto, que a pedido dos redentoristas, projetou o templo em forma de cruz grega. Após décadas de construção, no dia 4 de julho de 1980, a estrutura foi solenemente sagrada pelo Papa João Paulo II, quando o pontífice visitou o Brasil pela primeira vez. As atividades religiosas no santuário passaram a ser realizadas, em definitivo, a partir do dia 3 de outubro de 1982. Foi nesta data que ocorreu a mudança da imagem, da Basílica Velha para a Nova. 2 anos depois, em 1984, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, elevou a nova Basílica a Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. Hoje o local é considerado o maior espaço religioso do país, com mais de 143 mil metros quadrados de área construída ao longo de todo o santuário. Para interligar as duas basílicas, a velha e a nova, foi construída uma passarela com 392 metros de extensão, e cerca de 6 metros de largura. Popularmente conhecida como Passarela da Fé, ela foi construída em concreto em formato de S, em homenagem à santa. Levou 2 anos para ser concluída, começou no final do ano de 1970 e foi inaugurada em 1972. Desde então, muitos romeiros percorrem de joelhos a passarela para pagar suas promessas. Aproximadamente 12 milhões de peregrinos por ano visitam o Santuário de Aparecida. Para acolher esta multidão, o local possui cerca de 1.300.000 metros quadrados de área total. E quase 143 mil metros quadrados de área construída. A Basílica ocupa quase 72 mil metros quadrados de área construída, incluindo pavimentos inferior e térreo, arcada e tribuna sul. Além da cúpula central e as capelas da ressurreição e do batismo e também a Torre Brasília. O nicho com a imagem da Santa está localizado no pavimento térreo, no interior da Basílica. Ela está exposta em um retábulo de 37 metros de altura. Neste mesmo pavimento, de 25 mil metros quadrados, são realizadas as celebrações eucarísticas, que chegam a reunir cerca de 30 mil devotos em torno do altar central. Nas celebrações externas a capacidade é para 300 mil pessoas. O Santuário de Aparecida se tornou um dos maiores pontos turísticos do Brasil. O local oferece uma infinidade de opções para os romeiros, que vêm de várias regiões do país. Na parte externa da Basílica, encontra-se uma grande praça de alimentação com lojas que oferecem todo tipo de souvenirs. Estacionamentos por toda parte garantem a acomodação dos veículos. Os visitantes também contam com o Morro do Presépio, com esculturas que reproduzem fatos histórico-religiosos do nascimento de Jesus, e do encontro da imagem de Nossa Senhora nas águas do Rio Paraíba. Outro destaque é o teleférico que vai até o Morro do Cruzeiro. Existe ainda o Mirante das Pedras, localizado no caminho do Porto Itaguaçu, além do aquário, próximo à praça de alimentação. No subsolo, no interior da Basílica, localiza-se uma enorme padaria para atender aos romeiros. No mesmo pavimento encontra-se a Sala dos Milagres, muito frequentada por fiéis que vão pagar promessas.
A Sala das Velas é outro ponto de destaque. É possível ainda ter visão completa da cidade através do mirante da torre. O acesso é feito por elevadores que também levam os turistas ao Museu da Basílica. O intenso turismo, construído ao longo de décadas pelos fiéis de Nossa Senhora Aparecida, movimenta o comércio no entorno do santuário. Uma imensidão de camelôs ganham a vida vendendo seus produtos num infinito camelódromo, próximo à Basílica. Lojistas geram empregos e renda para o município, nas vias do centro da cidade. A majestosa Basílica é a referência de todos, que de uma forma ou de outra estão interligados pela fé a Nossa Senhora Aparecida, que há mais de 3 séculos surgiu nas águas do Rio Paraíba do Sul. Encontrada por pescadores, ela se tornou milagrosa desde então. Um de seus maiores feitos foi transformar um pequeno povoado em um dos locais mais frequentados pelos católicos no mundo. Eis a beleza da história do Santuário de Aparecida, que a cada ano atrai mais visitantes, tornando-o assim ainda mais grandioso.